Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Jogo sujo. Pablo Marçal é desmascarado após tentar usar processo de outra pessoa para acusar Guilherme Boulos de envolvimento com drogas. Essa tática vergonhosa, criminosa do Pablo Marçal caiu por terra. Quem sobe e quem desce. A agregador ICL mostra os últimos números das pesquisas eleitorais pelo país. Que ninguém vai segurar o desejo de mudança na cidade de São Paulo. Adeus, Campos Neto. Lula indica Gabriel Galípolo para chefiar o Banco Central. Nome precisa ser aprovado pelo Senado. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Alô, salve, salve, bom dia. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL Notícias, hoje, 29 de agosto de 2024. Começa já, nesse minuto, a mandar mensagem pra gente. Diga de onde você está falando, de qual cidade, do Brasil ou do mundo. Se quiser colocar a temperatura também que hoje a coisa começou a esquentar um pouco mais aqui em São Paulo. E a temperatura promete subir também no final de semana. Mas conta aí de onde você está falando e como é que está o tempo na sua cidade. Vamos seguindo por aqui, então, nesta manhã. Você que nos acompanha na TVT, na Rádio Brasil Atual, na TV Quirimurê, na Grande Salvador, você que nos acompanha também na Rádio Heliópolis pelo 87.5, aqui na região metropolitana de São Paulo, também na Pop TV, no Rio Grande do Sul, e você que vem com a gente mais recentemente agora na Rádio Cantareira. Vamos fazer junto, então, esse programa nesta quinta-feira. Bom dia para você, William Deluc. Frio, não? Não, hoje tá melhorzinho. A gente acostuma rápido, mas né? eu gosto de frio. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta de frio, mas hoje já tá mais ameno. Deve esquentar os próximos dias. Muito bem. Bom dia, Vivian. Bom dia, Demônio. Eu não recebi, né, o e-mail para vestir, para usar as cores que era para usar hoje, aparentemente, já que Demônio e Vivian estão iguais. Mas bom dia para você do Brasil e do mundo. Que... Tá tudo bem? Não, tem que tirar. Vai tirar como? Vai avisar quem, Vivi? Quem tira? Aí fizeram essa intimação pelo Twitter. Eu quero... Sim, vou pedir até para colocar no telão. Tem imagem? A gente tem. Eu quero acreditar, Will, que a gente conhece como funciona e como opera, né, publicamente, inclusive, o Alexandre de Moraes. Eu posso estar muito enganado, mas geralmente ele surpreende e a gente cai de bobo na história. Eu duvido que eles tenham feito essa intimação só aqui. Eu posso imaginar que eles mandaram pelo zap da empresa registrado, mandaram no endereço. Na semana passada nós mostramos aqui, inclusive em primeira mão, que o Twitter tem advogado constituído no Brasil para defender o Pablo Marçal, para não derrubar a conta do Marçal. É uma banca chamada Pinheiro Neto, uma das maiores bancas do Brasil, tem um endereço conhecido aqui em São Paulo, tem 300 advogados. Só mencionar rapidinho, então, essa é a resposta, né, da conta global do Twitter ao Twitter feito pelo STF com o mandado de intimação. E aí eles falam, né, na noite passada, Alexandre de Moraes ameaçou o nosso representante legal no Brasil com prisão, se não cumpríssemos sua ordem de censura, fez isso secretamente, compartilhamos aqui a ação, enfim. Aí uma postagem, um tweet cumprido, né, então, em que eles fazem mais alegações, e aí em resposta ao mandato que foi postado no Twitter também. Só pra gente... oficial do STF, isso, né? Então, hoje é do dia 17. Tá aí, inclusive, ó, gente, esse é o mandado de intimação. Isso, essa imagem que tá anexada. E foi em português, né? Você gringo aí se vire pra traduzir, viu? Que o STF mandou em português mesmo. Atenção a data, tá, gente? Dia de ontem, dia 28 de agosto. O post original do Twitter é anterior, né? Isso, é do dia 17. Mas isso que o Demori falou é óbvio, né, gente? Não é uma citação feita só pelo Twitter, né? Não é uma invencionice. Seja, né? A própria matéria do STF, Demori, publicada ontem à noite, cita que no dia 18, ou seja, 10 dias atrás, o último advogado constituído pelo Brasil no Twitter foi acionado. Recebeu a notificação. Quem está comentando que é só pelo Twitter tá comentando de bobo, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? Tá bom. Tinha um prazo processual de 10 dias para ele se manifestar. O prazo expirou ontem. Ontem, o STF, em uma ação que a gente vai discutir certamente ao longo do programa todo, usou o meio eletrônico para noticiar também
já que a notificação foi para o advogado não se pronunciou, não respondeu, a empresa não tem mais sede no Brasil e o representante legal não respondeu. Então, o STF buscou os meios legais para noticiar. O que os especialistas, muitos ouvidos, em especial pela imprensa hegemônica, têm dito é que o rito, esse nome é ótimo, né? O rito processual seria mandar uma carta rogatória para a Justiça dos Estados Unidos, achar o Elon Musk e oficiar o Elon Musk de que ele está sendo acusado de algo no Brasil. Só que tem vários poréns nisso. Eu, de ontem para hoje, fiquei conversando com vários advogados especialistas nesse assunto e eles dizem que o crime tem que ser crime lá, para esse entendimento da carta rogatória ser entregue lá. Claro. Então você não pode oficiar de um crime que não existe nos Estados Unidos. Nossa Constituição é muito diferente, a Constituição brasileira dos Estados Unidos, e o nosso entendimento de liberdade de expressão também é completamente diferente. Claro. Então, a decisão do STF, pelos especialistas que eu ouvi, pelo menos, né, tem muitos especialistas que discordam, que acham que é legal, inválido, mas os que eu ouvi, pelo menos, dizem que é o rito processual e que a lei não estabelece qual é o meio eletrônico a ser usado. Inclusive, o próprio judiciário, eu na semana passada, eu fui a uma audiência virtual, fui oficiado pelo WhatsApp. Mandaram, olha, você é o William De Luca, eu sou do cartório tal, não sei o quê, e a gente está te oficiando aqui para você ir falar como testemunha num processo. Esse é seu e-mail? Mandaram pelo e-mail, confirmei pelo WhatsApp, está confirmado, recebi. Então, assim, não é o uso da rede social não é usual, não é comum, e é novo, nesse caso, do STF. Mas meio eletrônico acontece o tempo todo. O WhatsApp também não era usual. No pós-pandemia, gente, eu canso de, sei lá, mês passado eu recebi um zap de delegacia. Aqui é a delegacia de Porto Alegre, não sei o quê. Aliás, quero fazer uma denúncia aqui. A pessoa que entrou em contato comigo pelo zap da delegacia me mentiu, inclusive. Nossa. Me mentiu, pelo zap. Recebi um zap, tá aqui, o senhor é o Leandro, não sei o que, lá. Eu não respondi, né? Um zap do número que eu não conheço, vou responder, vou cair no golpe do Pix. Se eu cair no golpe do Pix, alguém vai pagar meu dinheiro depois? Não vai, né? Então, eu não respondo zap de número que eu não conheço. Alguém aqui responde? Se responde, pare de responder, tá? Então, só que perguntei para os meus advogados, falaram, cara, é melhor responder porque eles podem considerar que você foi citado e você ignorou o pedido do delegado para você ir prestar o depoimento. Veja, eu tenho que responder um zap que eu não conheço. Se eu não vi, se eu bloqueei achando que era golpe, eu que se vire. Então, é aceito no Brasil. Eu acho que isso é legal? Não acho, mas assim, tem alguma inovação aqui? Não tem. Desde a pandemia, isso aí explodiu a citação pelo zap no Brasil. Né? E aí era para eu responder, eu até perguntei, eu respondi lá e perguntei, mas a delegacia é um caso em que eu sou testemunha, sou investigado e tal, e a pessoa me respondeu, não, o senhor é testemunha, quando eu vi eu era investigado. Assim, a delegacia mentiu para mim pelo zap, aliás, né? Quando vê, a gente está tomando golpe da delegacia, inclusive. Né? E, aliás, passa um Pix aí, é intimação com golpe do Pix, daqui a pouco vem junto, no Brasil é tão maluco, vem o combo, né? Vem intimação com golpe do Pix. Então, assim, o Elon Musk cavou esse pênalti. A gente falou isso aqui na semana retrasada. É o que ele quer. Ele deve dormir e acordar torcendo para um dia o Twitter ser bloqueado no Brasil. Porque isso faz parte de uma grande campanha para detonar o STF, na qual Elon Musk tem interesse financeiro, econômico direto e está fazendo essa campanha há um bom tempo aqui no Brasil. Agora, a pergunta é... O Alexandre de Moraes está blefando, vai trucar, porque são 24 horas. 24 horas terminam 24 hoje. 24 horas agora, mas aí depois que der as 24 horas, talvez tenha mais um trâmite que você tem que oficiar e não sei o quê, e bababá. E aí, para você bloquear? Aí a questão técnica. Como você bloqueia? Porque você tem que pegar os IPs, né, que são os endereços que fazem o Twitter funcionar no Brasil. Para você ter certeza dos IPs... você tem que ter informações da empresa também. Então, e você tem que notificar as operadoras de internet do Brasil, porque as operadoras precisam bloquear esse IP. Então, é via operadoras. Então, tem todo um trâmite ainda que não é hoje à noite que o Twitter vai cair. A não ser que tenha uma celeridade incrível que a gente nunca viu no Brasil. Mas não apostaria que hoje, 10 horas da noite, não tem mais Twitter no Brasil. Agora, cria um constrangimento, cria uma coisa meio ridícula do STF, respondendo esse imbecil, né, esse vagabundo, esse criminoso, dá munição para a extrema-direita, uma semana antes da manifestação de 7 de setembro,
que vai ser a manifestação na Paulista convocada pelo Bolsonaro ontem em vídeo, que é uma manifestação contra o Alexandre de Moraes. É evidente que é isso. Bolsonaro está chamando uma manifestação pela democracia. Atenção, ele vai roubar mais essa palavra. É a do 7 de setembro? Isso, eu estou avisando. Eles vão roubar a palavra. A defesa da democracia vai ser roubada por esses caras. Então joga mais água nesse moinho que a gente está vendo aí nos últimos tempos. Vamos falar do Marçal agora? Bora. Né? Queria muito chamar também para a gente falar um pouco mais sobre o tema. A gente falei rapidamente ali na abertura. Então, os jornalistas Ana Luísa Albuquerque, Eduardo Scolessi e Flávio Ferreira publicaram ontem na Folha de São Paulo. A gente tem essa reportagem também no slnoticias.com.br, mas é uma apuração deles que pode mudar os rumos da eleição em São Paulo. É uma acusação muito grave, que mostra como é que funcionam os métodos do Pablo Marçal. Agora a gente tem uma prova, a gente fala bastante disso aqui, mas enfim, agora tem essa prova. O candidato simplesmente usou um processo judicial sobre posse de drogas para uso pessoal contra um homem com exatamente o mesmo nome de Guilherme Boulos, né? Guilherme Boulos tem... O Boulos tem outro sobrenome, né? E esse rapaz também. O Boulos, se não me engano, é Castro, né? Alguma coisa assim. Isso. Para atacar o adversário, o autodenominado coach tem tentado, desde o início da campanha, como a gente sabe, tem mostrado aqui, colar no adversário essa pecha de usuário de drogas, mas Boulos que realmente... mas o Boulos que realmente figura nesse caso... é outro Boulos, não é o Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo. E ontem, o Boulos original falou sobre isso. Vamos dar uma olhada. Ele não é bobo, ele sabia que são pessoas diferentes, não foi enganado. Tanto é que eu desafiei ele no Roda Viva a mostrar a prova que ele tivesse, que ele dizia que tinha e que não teria, porque inventou uma mentira, uma fake news, e ele disse que mostraria no debate da Globo. Por quê? Porque o debate da Globo é o último, há 2 dias da eleição. Então ele jogaria mentira no ar, geraria confusão e não daria tempo das pessoas desmentirem. Agora, essa tática vergonhosa, criminosa do Pablo Marçal caiu por terra porque foi desmontada pela investigação jornalística. O roteirista deste país, ele tá drogado. Certamente merece Esse prêmios. tá drogado. Assim, como se não bastasse ser uma maluquice, né, acusar o Boulos disso, de ser usuário de drogas, o que eu já falei aqui algumas vezes também não é problema nenhum, né? É problema Mas do cara também, pessoas... se o cara fumar uma maconha, né, que não é o Boulos, é o outro, mas é problema do outro Boulos também. É problema Cria da um pessoa. constrangimento pro outro cara também, Agora, é um negócio aliás, que foi 20 esse outro anos Boulos, atrás. ele é candidato a vereador. Esse é o ponto. É candidato a vereador. Não é só... Assim, Boulos não é um sobrenome comum, gente. Pela Não chapa é... do Nunes. Do Nunes, isso. Não é Silva o sobrenome. Não é... Assim, não é um sobrenome comum, Boulos. Isso. Existe outro Guilherme Boulos. Que poderia ser contador, Que poderia morar no engenheiro, Uruguai. morar no Tahiti surfando. O cara mora em São Paulo, é candidato a vereador pelo Solidariedade E a na chapa do Ricardo Nunes. espetacular É essa muito, assim, se esse país não existisse, ele precisava ser inventado, Will. Porque só que isso poderia acontecer. Não, e importante uma coisa, Will, pra quem tá nos assistindo, a pessoa pode falar, mas isso aí é vocês que estão falando, isso aí é o Boulos que tá falando. Não, o Boulos que foi preso com maconha, ele já admitiu, tá? Que é ele mesmo. Ele já falou, ele, a pessoa, o outro Boulos, o Boulos que a gente não conhece, esse outro Boulos, já falou, não, era eu mesmo, cometi uma bobagem lá, eu tinha 21 anos, isso aí foi 20 anos atrás, me arrependo, mudei de vida e tal. Cria, inclusive, que eu não conheço esse cara, é um constrangimento pro próprio cara. De repente, o cara tem essa passagem lá, quando tinha 20 anos, foi pego fumando um baseado em algum lugar, sei lá o que aconteceu, a gente não sabe os detalhes também, né? E talvez hoje, né, Vivi, esse cara tenha família, filhos, a família nem soubesse, o filho nem soubesse, a mãe não sabia. Cria toda uma cascata de problema causado por um psicopata. Que é esse Pablo Marçal. Enquanto aos 18, 20 anos, foi pego com um cigarro de maconha para uso pessoal, o outro, aos 18, 20 anos... Estava roubando dinheiro. Exatamente. Então, assim, é importante a gente traçar esse paralelo. Eu acho que tem um outro ponto legal da gente falar aqui. Primeiro, é os parabéns para a reportagem, porque esse foi um baita trabalho para a sociedade mesmo, de informação, porque isso estava sendo esse tal desse dossiê Boulos, que a intenção dele era lançar, queria falar um pouco sobre isso também,
também no último debate, no apagar das luzes, já no finalzinho do último debate. E isso poderia acabar com os planos para a prefeitura do Boulos. Imagina isso lançado no final de um debate, sem ter uma oportunidade de uma tréplica. No dia seguinte já não poderia mais usar a rede social para fazer campanha, para falar sobre o tema. Não teria mais propaganda de televisão. Não teria mais propaganda de televisão, exatamente. Então foi um baita serviço à sociedade feito por esses jornalistas da Folha e mostra o quão sujo é a estratégia dele, que vai ao encontro do que ele disse na sabatina também da Globo News, que vale tudo na campanha. E quando ele fala vale tudo mesmo. E a gente não pode esperar nada menos do que isso. Vai vir outra coisa por aí. O William bem notou ontem, postou até no Twitter dele, né? O Pablo Marçal, que posta 6 mil coisas por dia, ontem postou 4. Botou o rabo no meio das pernas, foi acuado, não respondeu a reportagem, né? Cadê o machão? Cadê o fala tudo? Cadê o bate no peito? Psicopata. Esse cara é um psicopata. Um bandido condenado que não cumpriu pena porque a pena expirou, mas ele foi condenado. Fazia parte de uma quadrilha que roubava dinheiro de gente pobre, inocente, que guardou dinheiro na poupança, roubava, mandava e-mail para as pessoas falsas, a pessoa clicava no link, o cara roubava a senha da pessoa, ele estava nessa quadrilha, ele alegou que não sabia nada porque ele foi enganado por um pastor, mentira, a Folha de São Paulo mostrou essa semana que inclusive ele delatou, ele virou um X9, delatou os comparsas, então para além de tudo sabia, né? Então, esse cara, eu falei hoje de manhã no Desperta, você está pensando em votar no Marçal. Tirando a bobajada, eu vou votar no Marçal por quê? É porque o Boulos São Paulo vai virar comunista. Não vai virar comunista. Não tem mais ninguém comunista no mundo. Não existe mais país comunista. Nem Cuba não é mais comunista. A gente viu, aliás, no documentário Vai para Cuba, Eduardo. Já tem negócio privado em Cuba, já tem apartamento privado. Então, nem lá é comunista como você acha que é comunista. Então, primeiro que não vai virar comunista. Tá? Então, assim, para e se olha no espelho e pergunte-se para você mesmo quais são os 3 motivos pelos quais você votaria em um bandido condenado por roubar dinheiro de gente pobre no banco, que usa esse tipo de expediente que vai gerenciar um orçamento de 120 bilhões de reais por ano da Prefeitura de São Paulo. Se você conseguisse dar 3 motivos, que não seja comunismo, vai virar Venezuela, vai roubar minha casa, não sei o quê, né? Porque se você começar a usar esses motivos, no mínimo você é ingênuo, talvez a sua melhor saída seja ser burro, né? Às vezes eu prefiro ser burro do que ser mal intencionado, né? Pô, você é psicopata, mal intencionado ou burro? Eu prefiro ser burro, né? Porque burro pelo menos não dá cadeia, né? Às vezes tem outras coisas que dá cadeia, que era o caso do Pablo Marçal, inclusive. Então, assim, o debate que está sendo posto é esse. E a grande questão é que o Bolsonaro, ele está comendo os votos do Nunes. E o que foi feito ontem, o Marçal, e o que foi feito ontem pelo Bolsonaro, eu não sei se a produção separou o vídeo que o Bolsonaro faz a convocação, mas é importante a gente explicar para as pessoas também a guerra que está acontecendo ali dentro do apoio do Bolsonaro ao Nunes e ao Marçal, que tem a ver com o 7 de setembro. Eu não sei se a gente vai mostrar o vídeo ou se eu posso só dar uma... Tá, eu vou perguntando aqui, vai. Tá, eu vou dar um fecho aqui então. O que está acontecendo? Desde ontem, histórico rápido e importante, o Bolsonaro queria ter um candidato aqui em São Paulo, que era o Ricardo Salles. Isso. Né? Por acaso, réu num esquema de tráfico de madeira. É só gente boa. Abre aspas aqui na sabatina, sabe o que o Marçal falou do Ricardo Salles? Você ouviu? Não, que ele é um Pelé perto da Marina. Sim, é verdade, isso. Mas aí também, lembrei. Assim, vamos ser justos, se o bolsonarismo for achar alguém do bolsonarismo que não é réu de alguma coisa, não vai achar ninguém, né? Não pode entrar na turma também. É condição. Pré-requisito. Né? É pré-requisito. Tá no escopo da vaga. Isso. Aí acontece um acordo em São Paulo. O Bolsonaro é obrigado a retirar a candidatura do Salles. E o grupo do Nunes, que inclui Michel Temer, colateralmente o Tarcísio e mais umas outras figuras por aí. Gilberto Kassab. Um grupo que comanda São Paulo na política de São Paulo. Falou, não, Jair, bota um vice aí e não enche o saco, tá? O que o Bolsonaro ganharia em troca? Ele já ganhou no passado um apoio, o Bolsonaro esteve na beira do precipício durante o governo dele, mandou um avião para São Paulo para buscar o Michel Temer, isso é notícia na imprensa, é só você procurar, e não tô nem falando nada novo aqui. O Temer foi para Brasília para tentar azeitar um pouco a relação do Bolsonaro com o STF. Esse foi o trabalho do Temer. Ato contínuo, obviamente, na política, como dizem os políticos experientes, né? A política, ela perdoa tudo, ela perdoa você perder a eleição, ela perdoa qualquer coisa, mas a política não se esquece o traidor. Um traidor nunca é perdoado na política. Ele pode ser reincorporado e até ressignificado, mas ninguém esquece.
Então o Bolsonaro tem que tomar muito cuidado, porque ele não pode trair quem deu a mão para ele lá atrás. E é esse grupo do Temer que é o grupo que hoje está na campanha do Nunes. É por isso que o Bolsonaro teve que entrar nessa campanha. O Bolsonaro não gosta do Nunes. Não gosta. O Nunes também não gosta do Bolsonaro. E o Bolsonaro gosta do Marçal. E o Marçal gosta do Bolsonaro. Se o Bolsonaro pudesse escolher no mundo ideal, a candidatura do Bolsonaro seria o Marçal. Eu não tenho dúvida disso. O que aconteceu? A campanha do Nunes estava mantendo o Bolsonaro meio afastado. Por quê, Vivi? Você não quer o Bolsonaro, no dia 1º de janeiro de 2025, batendo na campanha da prefeitura, pedindo emprego para o Carluxo. Isso. Não quer, ninguém quer. Então, o Nunes queria ganhar a eleição sem precisar muito do Bolsonaro. Não queria colar muito nessa história do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, o que fez? Começou a dar asa para o Marçal. Lembra? Ele dá aquela entrevista e fala, não, o Nunes é o meu candidato aí, mas não é o meu candidato ideal. E até eu gosto desse Pablo Marçal. Isso. As pessoas, como não sabiam quem era o candidato do Bolsonaro, elas começaram a migrar o voto para o Marçal. O Nunes sentiu o tranco e falou, não, peraí, ô Jair, não, opa, dá uma segurada aí, então vem para a campanha. Tentaram colar o Bolsonaro mais da campanha. Shake the hands, os Bolsonaro começam a atacar o Marçal, lembra? Isso. 3 dias. Falamos Vídeo disso do Eduardo semana passada. Bolsonaro, semana passada. O Eduardo Bolsonaro, com outras palavras, chamou o Marçal de comunista, de covarde e psicopata. Isso. O Carluxo e o Marçal estavam trocando... O Marçal chamou o Carluxo de débil mental. 5 dias atrás. Bolsonaro falou, não existe nós. Exatamente. Nós, um abraço. Né? O Marçal publicou um negócio lá, os caras foram lá com a conta oficial do Bolsonaro e falaram, nós, Paulo Marçal, um abraço. Isso aí. Tá? Qual que era a crença? Não, agora que a gente mostrou pro Nunes que o Nunes precisa da gente, nós, Bolsonaro, a gente quer colar mais na campanha, porque se a campanha vencer, eu quero um pedaço da prefeitura em janeiro. A gente vai derreter o Marçal. E não derreteu. Esse é o fato. Não derreteu. O que é que o Bolsonaro fez ontem e quando a gente lê, a gente às vezes vai para o Twitter do Carlos Bolsonaro e fala, mas o Jair está falando uma coisa e o Carlos outra. Não, gente, é tudo a mesma coisa, tá? Não é o Carluxo que entra ali e decide falar um negócio da cabeça dele. É tudo uma coisa coordenada, é um grupo político. Não vamos achar que os caras são idiotas, não vamos achar que só a nossa mãe fez filho esperto, tá? Eles são um monte de coisa, mas assim, bobo eles não são. Eles colaram no Marçal. O Carluxo ontem fez um tweet desse tamanho elogiando o Marçal, me reuni com o Marçal, fizemos as pazes. Gente, na sabatina, segunda-feira, o Pablo Marçal falou que ele era um débil mental. Sim. E falou, e deixou claro, não tenho nada contra Bolsonaro, não tenho nada com o Eduardo, mas o meu problema é com o Carluxo. Exato. Não, né? Acabou. E aí, gente, isso é um negócio... Conversei há pouco com o Pablo Marçal, conta oficial do Carlos Bolsonaro, foi muito educado e bacana comigo. Expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência de que queremos rumar nas mesmas direções quando falamos de Brasil. O que ele está falando aqui, Vivi? Rumar nas mesmas direções. Campanha. Isso. É campanha do Marçal. Falamos sobre o 7 de setembro e aqui é importante a gente prestar atenção nisso aqui, ó. E aí, censura do país, outro ponto, questão, barará, não interessa, tá? As duas coisas que importam nisso aqui... Dá para levantar, né? Dá. As duas coisas que importam nisso aqui, ó. Queremos rumar na mesma direção e falamos sobre o 7 de setembro. O que é que o Jair fez poucas horas depois? O Jair Bolsonaro publicou um vídeo convocando as pessoas para o 7 de setembro. O que é que o Jair Bolsonaro fala neste vídeo? Que é um movimento suprapartidário e falou textualmente... Tem um candidato à Prefeitura de São Paulo que quer participar e eu autorizei. Quem é este candidato? Pablo Marçal. Então nós podemos ter a maluquice no 7 de setembro de ter no mesmo caminhão Nunes e Marçal. Porque agora o Nunes ficou numa saia justa. O que é que faz a campanha do Nunes agora? Ontem, falando com algumas pessoas que são ligadas à campanha, eles estão batendo cabeça. Porque na prática, o Bolsonaro pulou do barco. Pode voltar para o barco amanhã? Pode, porque a estratégia deles é uma estratégia do caos também. Briga com um, briga com o outro, vem para cá, puxa para lá, é isso. Agora, nesse momento, a campanha do Bolsonaro está olhando para o Marçal e abandonou o Nunes. A ver o que vai acontecer no 7 de setembro. O Nunes estava no vai, não vai para o 7 de setembro, não queria ir. Quando o Marçal começou a crescer, o Nunes confirmou que ia. O Marçal pediu para ir no 7 de setembro. O Bolsonaro quer que ele vá, falou no vídeo, né? Fez questão de falar, não, isso aqui é suprapartidário, ou seja, isso aqui não é a campanha do Nunes.
E tem um candidato, pô, se fosse o Nunes, ele ia falar, inclusive o nosso candidato, vem cá, é o nosso candidato, gente. Não cita o candidato dele na cidade. Não cita o candidato. Vocês imaginam o Lula falando isso? Se fosse um ato do Lula, o Lula falaria. Inclusive o nosso candidato, Guilherme Boulos, estará lá com a militância, barará. O cara não fala no Nunes e fala, tem um candidato que está concorrendo à Prefeitura de São Paulo. Quem é esse candidato? Pablo Marçal. A ver o que acontece nos próximos capítulos. A campanha do Nunes agora está perdida, não sabe o que vai fazer, se vai poder contar com o Bolsonaro ou não. O Bolsonaro tinha dito que ia gravar alguns vídeos de campanha, que ia aparecer no horário. E fica uma questão aqui que eu queria deixar para o governador Tarcísio, que eu acho importante também. Não, fica aí para o próximo tempo, vou precisar de você aí. Então tá, então vamos lá. Já a gente vai chamar a Quest. Governador Tarcísio, uma pergunta para o Tarcísio. Qual câmera que eu olho? Essa aqui. Olha só. Tivemos, no ano passado, uma operação no Guarujá, Operação Escudo, foi essa? Que matou 70 pessoas. Isso aí. Né? Todo mundo preto, pobre, homem, jovem, morador de favela, por acaso. Para vingar a morte de um policial da Polícia Civil, que haviam descoberto a arma e depois, pela perícia, viram que sequer foi aquela arma que matou o policial, ou seja, há suspeitas, inclusive, de que o policial tenha sido morto pela própria polícia. Isso. Muito bem. Qual era o mote da Operação Escudo, Vivi? Combater o PCC, não era, Tarcísio? Vamos lá matar geral, porque aqui não tem trégua para o PCC. Tarcísio, o senhor vai subir num caminhão no 7 de setembro ao lado do Marçal, cujo presidente do partido em gravação diz que tem aliança com o PCC. Então o que faz Tarcísio agora? Ele combate o PCC com a polícia e sobe no caminhão com um candidato que o partido, o presidente é do PCC? A resposta é sim, Demore. É isso que vai acontecer? Sim, a resposta é sim. Vai ser isso mesmo? Vai ser isso mesmo. Não teremos nenhum escrúpulo e segue o baile. Olha pra trás de você. E segue o baile. Parece ter escrúpulo isso aí? Não parece, né? Aliás, chamou a operação de exemplar, né? Quando matou as pessoas, né? Exemplar. 65 pessoas mortas. 65 né? mortes. É juntando a Escudo e a Verança. Irreparável. A operação. Irreparável. Inclusive, Demore, o próprio Tarcísio teve que voltar atrás. O Tarcísio deu uma entrevista nessa semana, dizendo, aí foi na Globo News, né? O jornalista perguntou para ele, e no segundo turno entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos? Aí ele falou, não faz essa pergunta para mim não. Aí ele falou, não, mas aí o que o senhor faria? Aí o repórter falou, o voto nulo talvez? E aí ele, é um bom caminho. É um bom caminho. E aí, ontem, ele voltou atrás. Claro. Porque o Carluxo foi nas redes sociais e falou, contra a esquerda não pode ser voto nulo, tem que votar pela direita. E aí, obrigou o governador do maior... O PIB de São Paulo é maior do que o PIB de um monte de país do mundo. De muitos, inclusive. Aqui na nossa América Latina, seria o segundo PIB, se São Paulo fosse um estado independente. Obrigou o governador deste estado a dar outra entrevista dizendo, ele disse textualmente, o Carlos Bolsonaro está correto. E contra a esquerda não há voto nulo. Me expressei mal. Tamanho o poder de manipulação que os Bolsonaro têm sobre seus lacaios. Tarcísio então, é um lacaio. William, se contra a esquerda não há voto nulo, se o Tarcísio é o bolsonarismo moderado, se preciso for, no PCC votaremos. Exato. É o que vai acontecer. Isso. O senhor vai subir num caminhão, governador Tarcísio, ao lado de um candidato cujo presidente do partido foi pego em gravação, falando que tem aliança com o PCC. Meu Deus. Então a gente vai colar isso no Tarcísio para ver se ele vai fazer essa opção mesmo. Porque se a opção for feita, contra a esquerda vale tudo, então vale votar no Hitler Júnior, no Mussolini Filho, na Mussolini Neto, no PCC, no Marcola. O Tarcísio, efetivamente, se ele subir nesse caminhão e declarar voto no Marçal, estará fazendo o M de Marcola, né, William? É o M de Marcola, viu, governador? Não é M de Marçal, não. Esse aqui é o M de Marcola que o senhor vai fazer se o senhor subir nesse caminhão e declarar voto nesse cidadão. Terrível. Deixa eu chamar rapidinho só a nossa audiência, porque a gente está na frente. Chama o líder. Ó, Ai, que tristeza. Ai, mais de 30 mil dispositivos conectados. Tá bom, né? Fora a TV e rádio, né? Isso, exatamente. Tá bom, mas dá pra crescer, viu? Se cutucar, cresce. Então, Né? A porta aqui tá trancada, ele não vai sair. Tá, já tô avisando. A gente tem que... Não tem nada. Fica aí, porque eu quero chamar a Quest. Deixa eu aproveitar que você tá de pé, porque a gente tem os números da Quest. palco aqui. Não, toma cuidado, hein? Senão Se bem que se eu cair, vai subir a audiência. Vai, também. Você vai. tudo bem.
Mas a gente tem os números da Quest, que foi divulgada ontem. O levantamento mostra Boulos na liderança da corrida à presidência de São Paulo, com 22% das intenções de voto, pulando de 19 para 22. Deixa o Leandro trazer os números para a gente. Isso aqui da Quest de ontem, tá? Quem fugiu da margem só, é importante, foi o Datena para menos, né? Porque a margem é 3, né, galera? Então aqui, ó, 19 para 22 está na margem, tá? Isso. 13 para 19 fugiu da margem. O Nunes está na margem, o Datena fugiu da margem, a Tabata tá e a Marina tá e o resto é indecisos e nulo ou não vai votar. Então, quem fugiu da margem? Datena, que já abandonou a campanha também, né? Já também, foda-se, Datena já nem tá mais fazendo campanha. Vai aparecer no debate, aliás, domingo todos eles confirmaram, né? Domingo tem debate da Gazeta, se eu não me engano. Gazeta. Então vai tá todo mundo lá, né? O Nunes, o Datena, a Tabata, o Boulos, vai estar todo mundo lá. E o Marçal fugiu da margem, 13 para 19. O que é que está acontecendo aqui? É justamente essa vacilação proposital do Bolsonaro em indicar o candidato, que se os bolsonaros quisessem, gente, com a máquina que eles têm, de mandar zap, de fazer vídeo, de não sei o quê, ele estaria fazendo foto, dando beijo na boca do Marçal todo dia. Todo dia. Na boca não, porque não sei o quê, né? Mas ele estaria ali. Abraço hétero. Abraço hétero. Estaria fazendo vídeo de abraço hétero o dia inteiro, publicando na rede social. Essa vacilação do Bolsonaro, ela foi proposital. A gente não pode achar que eles são bobos, que eles estão dormindo no ponto. Ninguém ganha uma eleição à presidência sendo idiota, gente. Quer dizer, idiota eles são, mas eles não são bobos, né? Eles não são burros. Isso foi uma manipulação do discurso. Ele ficou deixando um pé em cada canoa. E aí, para o eleitor, Vivi, se você olhar, você olha para a foto do Boulos, do Marçal, do Nunes, do Datena, da Tabata, da Marina, Helena e dos outros que estão ali. Você vê 30 segundos de vídeo de cada um. E você não sabe quem é o candidato do Bolsonaro. Você olha e fala assim, quem é o mais idiota? Sim. É o Marçal. Então é óbvio que ele é o candidato do Bolsonaro. Claro. É evidente que ele é o candidato do Bolsonaro. Tem todos os pré-requisitos. Tem todos os pré-requisitos. Você olha e fala assim, não, quem é o mais imbecil, que fala mais bosta aqui, desculpa o palavrão, mas é o que é, né? É esse imbecil. Então, é evidente que esse imbecil é o candidato do Bolsonaro. E o Bolsonaro jogou propositalmente com essa dúvida. Se o Marçal, na vacilação e nos 3 dias de ataques que eles fizeram contra o Marçal, caísse, eles iam abraçar o Nunes e ir embora. Isso. Só que não caiu. Pelo contrário, subiu. Quem está em risco agora? A campanha do Nunes. A campanha do Nunes está em risco, vai ter que recalcular a rota, não sabe o quanto vai contar com o Bolsonaro. O Bolsonaro, nessa faixa aqui, ainda é um puxador de votos. Isso é importante falar. O Bolsonaro tem uma rejeição alta a partir de um certo ponto. Muitas pessoas não votam no candidato do Bolsonaro. Mas para quem está com 20, consegue voto com o Bolsonaro para chegar em 25, 26, 27. Consegue. Precisa do Bolsonaro aqui, né? Então essa é a grande questão. Para fechar o raciocínio, na semana passada teve uma pesquisa, se eu não me engano, a Atlas, que falou das rejeições, né? E aí... Aqui também é Quest, para falar de rejeição. De rejeição? Ah, então vamos colocar a Quest, se tiver a tela aqui. Tem, não, a gente não tem a tela, mas eu vou ler para você. Então tá, não, tudo bem. Porque a Atlas teve um problema, falando com pessoas das campanhas, teve um problema procedimental que foi o seguinte. Tem? Então tem a tela, tem a tela. Tem? Desculpa, tem. Bota Então aí, tá. então. Bota Cadê lá. a tela de rejeição? Essa é a tela da Quest, né? Isso, essa é a tela da Quest. Tá. Então, olha aqui, ó. Essa aqui tá mais bem calibrada. E vou explicar por quê. Isso aqui é a rejeição dos candidatos em São Paulo da Quest, tá? O mais rejeitado, Datena, o segundo, Boulos, o terceiro, Nunes, e aqui o Marçal e a Tabata. Essa aqui está mais bem calibrada que a Atlas, mas algumas pessoas das campanhas apontam o seguinte: as pesquisas não estão fazendo a rejeição com base no conhecimento das pessoas sobre os personagens ou não. Então é o seguinte, uma coisa eu falar para você assim, quem dessas pessoas você rejeita? Datena, Boulos ou Dona Maria das Neves? Você vai falar, Datena, o Boulos, a Dona Maria das Neves não tem rejeição com a Dona Maria das Neves. Por que, Vivi? Porque você não conhece ela. Então tem um problema das pesquisas que elas, no geral, eu não sei se é o caso da Quest, tá? Mas a Atlas foi assim, não estão fazendo pergunta para as pessoas que conhecem os candidatos. E muita gente não conhece o Marçal. Sim. Então, se você não conhece, você não rejeita. Sim. A expectativa das campanhas, pelo menos de duas com as quais eu falei essa semana, é que a rejeição do Marçal cresça. Por quê? Porque tem o paradoxo do queijo suíço. Eu até falei no N2 ontem. Você sabe qual é, que é o paradoxo do queijo suíço? Não, me conta. O queijo suíço é aquele queijo que tem os furinhos, né? Isso. Vaza ar dentro, né? Então você compra o queijo, mas não tem tudo queijo ali dentro, né?
Então, o queijo suíço, se ele é pequeno, os furinhos são pequenos. Quanto mais ele cresce, mais os furinhos crescem. Então, paradoxalmente, quanto mais queijo, menos queijo. Né? Esse é o paradoxo do queijo suíço. Então, é um pouco a lógica do Marçal. Ele vai crescer. Aí você olha por fora. Pô, o cara tá crescendo. Mas, no caso dele, quanto mais queijo, menos queijo. Porque a tendência é que os furos cresçam juntos. Esses furos são representam a rejeição. Então, eu acho, pelo que a gente tem visto, dá para imaginar que essa rejeição do Marçal, mais baixa que a do Boulos, por exemplo, é simplesmente porque as pessoas conhecem o Boulos e ainda não conhecem o Marçal. Quanto mais ele for exposto, a tendência dele é aumentar. Se o Bolsonaro colar na campanha dele de fato, a tendência da rejeição dele é aumentar também, porque a rejeição do Bolsonaro em São Paulo, na cidade de São Paulo, é muito alta. O número de pessoas que não votaria em um candidato indicado pelo Bolsonaro é o maior de todos. Maior do que os indicados pelo Lula, etc. e tal. Então, aqui temos, talvez, o que possa salvar a campanha do Nunes. Uma das coisas que a campanha do Nunes pode se agarrar é o paradoxo do queijo suíço aqui, né? Quanto mais queijo, menos queijo, no caso do Marçal. E aí também existe uma diferença, tem várias pessoas já decretando fim de campanhas. Por favor. Muito obrigado. Ele tá cansado também. Ele é muito eu tô educado, 15 minutos em pé. Esperando. Eu sou obediente. A gente avisar, eu sou uma pessoa obediente. Pode se sentar, então, tá? Toma sua aguinha. Vamos continuar aqui ouvindo o William De Luca. Vai. Não, tem café. Ele recebeu o café. A gente não recebeu, mas ele recebeu aqui. É que eu sou convidado, né, cara? Vamos esperar 2 horas aqui. A gente recebe. Inclusive, existe muita gente decretando fim de campanhas, né? Quando rolou o negócio do hino gênero neutro, a pessoa, não, a campanha do Boulos acabou. E, gente, calma, assim. A eleição acabou de começar. A TV ainda é muito importante. Tem gente que acha que não, que as redes sociais comandam tudo. A TV ainda é importante. Tem muito formador de opinião, liderança comunitária que decide voto, que conhece candidato assistindo a campanha na TV. Ou a campanha na TV ainda é importante. O Marçal tem 0 minutos, hein? E a campanha da O Nunes tem 6, o Boulos tem 2, o Marçal tem 0. E existe um fator fundamental, e isso é o definidor. A gente vai descobrir nessa semana que começa, amanhã começa a propaganda gratuita na TV, e também a propaganda gera vídeo para as redes sociais também, né? O que é um outro ponto. A gente vai ver o quanto o Bolsonaro vai estar envolvido na campanha do Ricardo Nunes. Se no primeiro guia eleitoral, eu fiquei 6 anos na Paraíba, fiz campanha política lá, e lá a gente chamava de guia eleitoral. Aqui o horário eleitoral lá é guia eleitoral. Se no guia eleitoral do primeiro dia o Ricardo Nunes aparecer com o Bolsonaro, eu acho que o tom da campanha vai ser diferente. Porque aí você vai delimitar esse espaço e aí o Pablo Marçal, sem tempo de TV, vai acabar descolando a figura do Bolsonaro. Não me parece que esses números sejam tendências definitivas, do Marçal crescendo, o Nunes caindo e o Boulos estagnado. Existem elementos negativos para o Marçal, sem o Jair Bolsonaro, depende do quanto o Bolsonaro vai participar da campanha do Ricardo Nunes, e o Guilherme Boulos tem 2 ativos na campanha que ainda foram pouco usados. O presidente Lula, que teve uma votação expressiva na cidade de São Paulo, ganhou em São Paulo, inclusive, e também a Marta Suplicy, vice do Guilherme Boulos, que já tem quase 80 anos de idade, não vai ter condições de andar a cidade de São Paulo inteira, de participar ativamente da campanha, mas que tem uma imagem muito positiva, em especial nas periferias de São Paulo. Então, a Marta Suplicy e o Lula são 2 ativos do Guilherme Boulos, e o Jair Bolsonaro é um ativo. O Tarcísio também e o Jair Bolsonaro são ativos da campanha do Ricardo Nunes. Vamos ver o quanto o Ricardo Nunes vai ter a participação do Tarcísio e do Bolsonaro. Acho que essa primeira semana vai dar o tom pra gente de como é que vão ser esses guias eleitorais, esses horários eleitorais gratuitos. Olha só, a imprensa produziu 4.000 matérias, são 4.000 matérias sobre o Pablo Marçal em apenas 7 dias, em uma semana 4.000 matérias. O número é bem superior ao que foi produzido no mesmo período, por exemplo, com o Guilherme Boulos, foram 1.200 matérias em uma semana. Jair Bolsonaro, 1.900 menções ou citações. Só o presidente Lula, que chega perto desse número do Marçal, em 7 dias ele teve 3.800 aparições. Quem faz esse alerta e veio agora conversar com a gente aqui no N1 é o Pedro Barciela, que é o nosso analista de redes sociais e parceiro aqui do ICL Notícias. Ele vai explicar essa superexposição do Marçal e esses números para a gente, então. Bom dia, Pedro. Bom dia, Vivian, De Luca, Demore. Prazer mais uma vez falar com vocês.
Então vamos começar explicando justamente essas 4 mil matérias aí. É muita coisa em relação ao Boulos, por exemplo, que lidera as pesquisas, né? 1.200 menções em uma semana. Perfeito, Vivian. Aí tem um ponto que é muito perigoso, são duas frentes, na verdade, né? A primeira é quase um fetiche que a imprensa tem pelo clique, né? Pelo quantitativo ali, por quantas curtidas, por quantos comentários, por quantos compartilhamentos essa matéria vai ter. Isso é uma prática que ela foi muito denunciada, muito estudada, lá em 2016, na primeira eleição de Donald Trump. Havia, naquele momento, diversos estudiosos que falavam que, em determinados momentos, o que fazia algum tema extrapolar à extrema-direita, ou o cluster da extrema-direita, era justamente uma atenção indevida dada pela imprensa àquele tema. Era isso, principalmente naquele momento, denunciando o que é a Fox News lá, mas mostrando como era a imprensa, por esse excesso de cobertura, muitas vezes, que acabava fazendo com que esse conteúdo extrapolasse o agrupamento de extrema-direita. Isso aconteceu no Brasil em 2018. Em 2020, nas eleições dos Estados Unidos, a gente viu essa preocupação da imprensa ganhar um caráter muito maior. A gente teve momentos onde eles simplesmente cortavam declarações de Trump, porque eles não iam dar o palco para ele fazer. E em 2022, aqui, a gente viu a imprensa entender um pouco como isso funcionava, mas, aparentemente, nesse momento agora, em 2024, a gente teve um retrocesso nesse comportamento. Um exemplo absurdo é esse caso da falsa notícia, da fake news que o Marçal explorou usando um homônimo do Guilherme Boulos. E quando você vai olhar essas notícias, Vivian, elas dão a entender. Você não tem um momento onde essas notícias sobre o Guilherme Boulos, a fake news disseminada por Marçal falando sobre Guilherme Boulos, aonde ela foi questionada, onde ela foi colocada em xeque nessas matérias de forma explícita. Nem mesmo ontem, quando a Folha UOL faz a primeira reportagem falando que havia um erro, que era de fato uma notícia falsa, envolvendo Pablo Marçal sobre Guilherme Boulos, no título aquilo não está de uma maneira explícita e fácil para as pessoas entenderem. Então é muito preocupante, principalmente porque isso sinaliza um retrocesso frente ao que foi feito em 2022, quando a gente achava que havia um avanço, né, por parte da imprensa na cobertura desse tipo de conteúdo, colocando principalmente a informação em questão em detrimento do clique, da curtida, do alcance. A gente vê que isso parece que voltou para trás, a gente está mais uma vez retrocedendo nessa pauta. Tem muitas camadas que o Barcela traz, né? A gente vem debatendo isso há muito tempo. Uma coisa é a gente fazer o que a gente faz aqui, que eu acho que, assim, Vivi, a gente faz um serviço educacional, né? Se depois do programa a pessoa ainda assim decide votar no Marçal, no fulano, no ciclano, aí é problema dela. Uma coisa, a gente está explicando, trazendo contexto, quem é o cara, de onde veio, como é que opera, isso, aquilo, a gente traz o Barcela, traz o Castro Rocha explica as origens, como é que é o sistema do cara na internet, está explicado, é um jornal educacional. Outra coisa, como bem aponta o Pedro, é o seguinte: primeiro, o jornalismo declaratório. Então, Boulos usa droga, diz Marçal. Isso é um crime editorial, sabe? Porque assim diz qualquer coisa, velho, sabe? Você pode dizer qualquer coisa, assim, diz Marçal. Mas usa mesmo ou não usa? Tem prova ou não tem? Outra coisa, a tara pelo clique, né? O clique gera dinheiro. Então é por isso que é produzida tanta coisa, gente. O cara gera audiência, isso gera dinheiro. Isso é uma outra coisa super importante. E uma outra coisa, tem uma ideia da imprensa meio tecnicista, uma falsa ciência, que é assim, teve a sabatina do Marçal na Globo News. Aí pegaram os comentaristas lá para dar voto pro Marçal, como se fosse assim, porta-estandarte e porta-bandeira, entendeu? E aí lá 3 comentaristas da Globo News, de 0 a 5, deram voto 3 pro desempenho do Marçal no debate. Aí o que é o desempenho, Vivi? E agora... Né, Marcela? Responde bem. Argumentando isso, amenizou, ou ele moderou o discurso naquele momento surreal, assim. Isso, se comunica com clareza. Gente, com o perdão da palavra, para não cair aqui na lei de Godwin, que é uma piada de internet, que toda vez que você quer ter razão em alguma coisa, você cita o nazismo, mas o Hitler se comunicava muito bem também, né, Vivi? Uhum. O Mussolini tem um discurso que ele faz na Piazza Veneza, em Roma. Para quem já foi em Roma, é na frente daquele monumento que as pessoas chamam de máquina de escrever, o monumento à pátria, monumento ao Vittorio Emanuele, né? Tem ali, Barcela, uma sacada, tem esse vídeo na internet, aliás, o Mussolini declarando guerra, e a multidão ali embaixo.
Olha, Barciela, se eu tivesse que dar nota de 0 a 5 pro Mussolini, aí é 5, viu? Mas se comunica bem, que é uma beleza, Pedro. Assim, as pessoas enlouqueceram, velho. Ninguém entendeu o que aconteceu no Brasil, ninguém entendeu que a gente esteve na beira do precipício. Escola de samba, de 0 a 3, Barciela, você que é bom de matemática, 0 a 3 passou por média, né? Se 0 a 5, se ganhou 3, passou por média, né? Tranquilamente. Infelizmente, né, como você falou, é uma análise quase travestida de técnica, né, digamos assim, que acaba, em determinados momentos, normalizando, não questionando, não fazendo o debate que seria necessário ser feito sobre o Marçal neste momento. Inclusive, aí tem uma outra frente também, que é, a gente está falando muito sobre a tentativa desesperada que o Marçal tem em se colar no Bolsonaro. A imprensa, com essa cobertura ao longo dos últimos 7 dias, ela reforça esse processo. Quando a gente vai ver a concorrência de termos, né, dentro desses títulos que citam Marçal, a gente tem ali a presença de Marçal quase sempre com Bolsonaro. Essa tentativa que o próprio Marçal faz de ligar o nome dele... Oi, Você trouxe gráficos, né, para mostrar isso pra gente. Perfeito. Aqui é o volume de, digamos, quantas vezes foram citados e quantos compartilhamentos. Então a gente está vendo aí, como até o Demore falou, é o dar dinheiro, né? É o gerar engajamento e dar dinheiro. O UOL gerando aí mais de 100 mil compartilhamentos com matérias que citam Marçal, o Globo também ali passando dos 50 mil. Então a gente vai ver uma série de outros portais de esquerda, portais de extrema-direita, que estão interessados no clique, estão interessados em determinado momento. É muito importante, a gente faz esse questionamento, é muito comum ver nas redes sociais, né? Não dê palco, não fale, não... Mas é importante a gente fazer o caminho contrário e entender por que a gente está falando, né? Por que as pessoas nas redes sociais, a pessoa comum, a pessoa física, está falando tanto sobre ele? Isso vem de algum lugar, né? As pessoas não estão acordando, pesquisando sobre e falando apenas dele. Então, muitas vezes a gente cobra a pessoa física quando a gente tem, na verdade, a pessoa jurídica inflamando uma campanha aí, seja pelo clique, seja pela ideologia, seja por dinheiro, mas esse processo ele não é tão simples assim como um buzz gerado de forma orgânica por pessoas no dia a dia, que estaria, então, sendo coberto pela imprensa por essa justificativa. Agora, Pedro, só uma coisa que eu achei interessante, a gente estava debatendo antes aqui, o Bolsonaro com o pé nas duas canoas, né, e aí o interesse tanto do Marçal quanto do Nunes em puxar o Bolsonaro, porque no índice de votação que eles estão agora, mesmo com a rejeição do Bolsonaro, o Bolsonaro ainda consegue dar capital político e voto para eles, né? Pela análise que você fez, você só mencionou aí, mas eu só queria ter certeza. O nome, a gente pode considerar que para o eleitor, o nome do Marçal já está muito mais colado do que o nome do Nunes em relação à eleição de São Paulo, por exemplo, pela internet? Sim, Demore. Isso é bem interessante, porque tem um processo que vem desde 2022, que é essa ligação entre a imagem de Marçal e Bolsonaro. Não é de agora, né? Não é uma movimentação. Então ele compartilha esse agrupamento com o bolsonarismo há muito tempo. O que a gente vai ver nesse último período é mesmo... A gente teve a ofensiva semana passada contra Marçal, partindo de atores centrais do bolsonarismo, isso foi inegável, mas desde a semana passada, com o episódio da derrubada das redes sociais do Marçal, a gente vê que o bolsonarismo ele flertou de novo, né? Então, aquele momento teve o não, odeio ele, mas vamos nos mobilizar porque é contra a censura, blá, 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 qualquer besteira dessa. Num segundo momento, como falava o De Luca agora há pouco, quando o Tarcísio vem e prega o voto nulo, de maneira velada, mas prega o voto nulo, mais uma vez a gente tem esse movimento do bolsonarismo voltando atrás, falando, não, mas calma lá também, odiamos o Marçal, mas não é para tanto, contra o Boulos se justificaria. Então o que a gente vê é quase nesses últimos 6 dias um processo que dá a entender que vai culminar com a unção do Marçal como candidato bolsonarista, ao menos nas redes sociais. Do ponto de vista desses atores centrais do bolsonarismo, o que me parece, olhando a movimentação deles nas redes sociais, é quase um desespero também de perder a mão do bolsonarismo na cidade de São Paulo. Fazendo monitoramento em outros locais, vale ressaltar que o bolsonarismo ele passa por esse processo, por exemplo, em Niterói, onde o Romário largou a mão do PL e foi apoiar o candidato do PDT. Ele passa por esse processo na cidade do Rio de Janeiro, com o Ottoni indo tirar uma foto com o Eduardo Paes e ignorando o Ramagem. Então, em várias capitais, em várias cidades de médio e grande porte, a gente vê o bolsonarismo tendo essa dificuldade de mobilizar e indicar de fato qual é o seu candidato. São Paulo não é uma exceção. Então me parece que esse recálculo de rota, né? O Bolsonaro falando que não ia no 7 de setembro, agora confirmando que vai, talvez o Marçal indo, é uma tentativa de fato de dar a entender que não perdeu o controle da sua tropa nas redes sociais. Vai ser bem interessante esse processo.
Acho incrível quando o Demore fica bravo, o sotaque de São Miguel do Oeste volta. Vocês notaram? Quando ele fica bravo, isso acontece. Tem uma coisa que acontece aqui... A minha mãe não gosta que eu fique bravo, mas ela entende. Acontece. Eu sei que sim. Tem uma coisa que acontece, Vivian, é a gente ter normalizado o fascismo. Eu falei sobre isso ontem aqui. A imprensa tratou o Bolsonaro em 2018, 2022, como um candidato normal. O Bolsonaro não é um candidato normal. Nas democracias mais funcionais que a gente tem ao redor do mundo, né, que nenhuma delas é perfeita, é claro, mas os candidatos extremistas foram isolados das entrevistas, dos debates, pelos seus pares políticos, né, não tinham coligações com esses extremistas. Nas democracias mais saudáveis, isso costuma acontecer. No Brasil, isso não aconteceu. A gente tratou o Bolsonaro como um candidato. Tá no TSE, tem tantos candidatos nas eleições. O sujeito que disse que o Fernando Henrique tinha que ter sido executado junto com outros 30 mil na época da ditadura. O sujeito que louvou um torturador durante uma sessão de impeachment no Congresso Federal. Ter normalizado o bolsonarismo, estar normalizando o Pablo Marçal, parece ser uma trajetória comum na imprensa brasileira, e isso vai ter reflexos, obviamente, na nossa democracia. Não dá depois para fingir que não tem nada a ver com isso. Não dá para os veículos de comunicação que fazem isso que o Demore disse, que o Barcelo apontou para a gente agora, achar que eles não têm nenhuma responsabilidade de tratar a matéria com Pablo Marçal diz que Guilherme Boulos cheira cocaína. Tem outras milhares de formas de escrever essa matéria. Milhares. Que não incluem esse título como se fosse minimamente aceitável. Então, e ninguém está falando em não ouvir, né, isso. William? Você pode ouvir, você tem que entrevistar. O cara é um candidato, gente. É óbvio que você tem que ouvir. É o jeito assim. de ouvir. Mas, assim, ele falou, inclusive, na Globo News, tem coisa que é básico, assim. Todo mundo sabe a dificuldade de fazer uma entrevista ao vivo com uma pessoa como Marçal. Não é fácil. Eu posso imaginar que se nós fizéssemos aqui, no final da entrevista, a gente mesmo ia olhar e falar, putz, a gente errou aqui, devia ter contraposto. Não é fácil, porque o cara é uma máquina de mentira, uma máquina de maluquice. Não é fácil. Agora, tem coisas que me irritam, que assim, o cara falou, Will, que o Lula e a quadrilha do Lula roubaram 1 trilhão no negócio da Petrobras. Gente, 1 trilhão era o PIB do Brasil, assim, é o mínimo, você não precisa nem estudar. E não foi contrapor, ninguém no estúdio falou, não, candidato, só um pouquinho, 1 trilhão é o PIB do país, sabe? Não, falou, próxima pergunta, candidato. Falou, próxima pergunta, candidato. É irritante, é um método, é uma escolha. Não é um descuido, não é um deslize, não é que você foi pego no contrapé e é difícil entrevistar, que pode acontecer. Ninguém está falando, se a gente colocar um candidato aqui na roda para a gente entrevistar, a gente vai errar também. É normal. O candidato vem muito mais preparado do que o entrevistador, o candidato que tem o domínio do show, porque é ele que vai dar o tom das músicas. Quem vai dizer que música vai ser tocada vai ser o candidato. A gente não sabe se a pessoa veio de boa ou de má fé. A gente não sabe se a pessoa veio preparada para inundar a zona de informação, de modo que a gente não consiga nem contrapor, porque a gente quer ter um mínimo de coerência e calma, explicar para as pessoas, o que não é o caso de um cara como o Marçal. Agora, 1 trilhão. Poxa, cara, parou a entrevista e falou, não, o senhor está mentindo porque 1 trilhão é o PIB do país, não tem como ser 1 trilhão, é impossível ser 1 trilhão. Próxima pergunta, candidato. Isso é um negócio que realmente, William, me irrita demais em ver esse tipo de sabatina, como a gente está vendo com o Marçal nos canais. Tivemos essa discussão ontem aqui com a Amanda Aldi, ela trouxe também as impressões dela sobre isso. É muito difícil e é um personagem que a gente nunca teve nada parecido assim, né, com essa máquina de mentira dessa maneira. No